desta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. Noite vem nos dizer que quando o profeta Eliseu estava à beira da morte, o rei Jeoás desceu até a casa dele para vê-lo. Quando o profeta Eliseu viu o rei Jeoás, ele mandou que ele pegasse o ar e atirasse a flecha ao leste. E assim ele fez. E esse profeta disse que ele ia destruir os sírios na terra de Afec. Depois o profeta mandou que ele pegasse as flechas novamente e atirasse no chão. E ele atirou por 3 vezes e parou, irmãos. E o profeta muito se indignou com ele, porque o profeta não havia mandado ele parar de atirar. O profeta falou com ele: 5 ou 6 vezes você deveria ter atirado a flecha no chão. Mas como você parou, somente por 3 vezes você vai vencer os sírios. E assim se cumpriu a palavra do Senhor, irmãos. Quando nós continuamos lendo a história do rei Jeoás, ele vence os sírios por 3 vezes, depois ele é derrotado e morto pelos sírios. Era para ele ter prevalecido contra aquela nação, em nome do nosso Deus, em nome do nosso Senhor, carregando a bandeira do nosso Deus. Irmãos, ele recebeu a bênção, mas ele recebeu só uma parte dela. Por quê? Porque ele parou quando o profeta não havia mandado ele parar. Irmãos, quando nós, irmãos, estamos na caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós não devemos parar, porque a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos disse o quê? Somente aquele que perseverar até o fim e for batizado, este herdará o reino dos céus. Nós não podemos parar, irmão, porque o nosso Deus, ele não nos mandou parar. Muitas das vezes, irmão, nós recebemos as bênçãos do Senhor pela metade, porque quando nós recebemos, nós já nos alegramos e rapidamente nos afastamos da presença do Senhor, parando aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, quando a ordem do Senhor é marchar. Porque foi assim que aconteceu quando o povo saiu do Egito, da terra do Egito. Quando eles chegaram na beira do mar vermelho, o povo parou e começou a clamar. Deus virou para Moisés e falou: eu não mandei vocês pararem de marchar, eu mandei vocês prosseguirem. Moisés, toca no mar. E o mar se abriu e o povo passou. Depois do deserto eles começaram a murmurar. E aqueles que saíram da terra do Egito, apenas 2 herdaram a terra prometida verdadeiramente, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, as bênçãos do Senhor são impedidas de chegar na nossa vida por completo, é porque nós paramos na caminhada. Quando o profeta falou com aquele rei: fere a terra, ele não disse quantas vezes, ele tinha que ferir a terra até o profeta falar com ele: está bom, agora você vai consumir aquela nação por completo. Mas como ele parou antes do profeta ordenar, antes da voz de Deus falar na boca daquele profeta, ele não recebeu a bênção por completo, ele recebeu apenas uma parte. Às vezes, irmãos, nós falamos assim, isso a gente vê até hoje, vê muito, irmãos. A pessoa vem na casa do Senhor, recebe a bênção dela e depois vai embora. Mas aquilo que ela recebeu aqui, irmãos, era apenas o início daquilo que Deus tinha para fazer na vida dela. Ela não recebeu mais do Senhor porque ela parou na caminhada, porque ela não
fez como aquele povo continuou marchando, atravessou o Mar Vermelho. Porque depois que o povo passou no deserto, mesmo que eles não herdaram a terra prometida, a palavra do Senhor nos fala que choveu maná do céu, que choveu carne que eles comeram até sair pelo nariz e pelos ouvidos, que a palavra do Senhor nos diz que saiu água da rocha, a palavra do Senhor nos diz que a presença do Senhor era uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Olha só para você ver, as bênçãos do Senhor continuam alcançando aquele povo, mesmo aquele povo murmurando. Eles não alcançaram a bênção por completo, porque eles murmuravam no caminho. A palavra do Senhor, irmãos, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47, se eu não me engano, Ezequiel 47, no versículo 7 em diante, fala assim: ó, ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de água. Esse termo aqui, irmão, só para ressaltar, esse termo que é um termo bem conhecido de todos nós, que é o termo que fala que Ezequiel estava na beirada do rio, e quando ele começou a caminhar, a água batia no tornozelo, depois começou a bater no joelho, na cintura, e por aí foi. Aí eu vou pegar essa parte aqui para complementar a outra pregação, a outra passagem. Ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Ele me diz: essas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque essas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Irmãos, olha só para você ver, quando aquele profeta começa a passar por esse rio, nessa passagem, a palavra do Senhor nos diz que as águas batiam no tornozelo e a água foi subindo. Conforme ele ia caminhando, a água ia subindo o nível. Quando ele chegou num determinado ponto, ele falou: aqui não dá para andar mais não, Senhor, aqui eu só atravesso a nada. Quando ele chega do outro lado do rio, olha só para você ver, ele vê as águas que produzem vidas, ou seja, ele vê a própria presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele só conseguiu ver isso, irmãos, porque ele continuou nadando, porque ele continuou atravessando. Ele não parou com as águas no tornozelo, ele não parou com as águas no joelho, nem na cintura, nem no seu pescoço. Ele continuou nadando até atravessar, até chegar do outro lado. E quando ele chegou do outro lado, ele viu que aquelas águas produziam vidas, produziam frutos. Irmãos, se nós queremos produzir frutos e vida do Senhor na vida de outras pessoas, nós não podemos parar na nossa caminhada. Nós devemos continuar marchando, nós devemos continuar caminhando, porque somente assim nós vamos alcançar outras vidas para povoar o reino dos céus. É assim que nós devemos permanecer na presença do Senhor. Não importa o obstáculo que tem se levantado na sua vida, a ordem do Senhor é marchar. A ordem do Senhor é continuar caminhando, continuar ferindo a terra, continuar nadando até alcançar o rio que gera vidas e através da sua vida gerar outras vidas para o reino de Deus. Irmãos, a caminhada com o Senhor, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo diz que o caminho é estreito, ele é apertado, irmãos. Mas nós devemos passar por isso, irmãos, para que nós possamos ser obreiros aprovados do Senhor. Para que nós tenhamos as nossas vestes limpas, lavadas no sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz, irmãos. Nós devemos nos esmilar na presença do Senhor. Nós devemos continuar caminhando quando as circunstâncias parecem que não tem jeito de caminhar.
Quando você olha ao seu redor, na sua frente há um mar vermelho, ao seu lado há um rio ao qual as águas já estão no seu pescoço. Você já feriu a terra 1, 2, 3, 4, 5 vezes, irmãos, e você acha que nada está acontecendo. Mas o nosso Deus, o Deus que nós cremos, que nós servimos, está movendo um mundo sobrenatural ao nosso favor, irmãos. Mesmo que você não enxergue com os olhos, nós devemos enxergar com a nossa fé, porque é a certeza de tudo aquilo que nós não vemos, mas que nós sabemos que vai acontecer porque Deus está lá. É porque é Deus quem está operando a nosso favor, irmãos. Quem serve um Deus tão grande ao qual nós servimos, irmãos, nós só podemos acreditar no impossível de Deus. Porque Ele age, irmãos, nas circunstâncias adversas. A caminhada com o Senhor, irmãos, ela não é para qualquer um. O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo provou disso. Quando Ele estava pregando, aquele povo falou o quê? Duro é esse discurso, quem poderá segui-lo? E a palavra do Senhor diz que muitos que andavam com Ele deixou de andar, irmãos. É o que nós vimos na caminhada. Aquele povo, muitos receberam bênçãos caminhando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando o discurso foi duro, eles se afastaram porque eles pensaram que era impossível caminhar com o nosso Senhor Jesus. E quando Ele perguntou para os seus apóstolos: e vocês também querem ir com eles? Pedro, de bate-pronto, já respondeu ao nosso Senhor Jesus Cristo: e para onde nós iremos? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia! Para onde nós iremos, irmãos? Se só o Senhor tem as palavras para que nós possamos viver eternamente, mas para que nós possamos alcançar a salvação do Senhor por completo nas nossas vidas, irmãos, nós não podemos parar de ferir a terra. Nós devemos continuar caminhando, porque este foi uma ordem do nosso Deus. Persevere. Quando eles te perseguirem, lembre que eles me perseguiram. Quando eles te caluniaram, lembre que eles fizeram isso comigo. Quando se levantarem contra vocês, lembre que eu também passei por isso. E nem por isso eu desisti. Eu tomei a minha cruz, eu neguei a mim mesmo e fui até o fim por cada um de vocês. Esse é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim, irmãos, que nós vamos ganhar outras pessoas, irmãos, para o reino dos céus. É assim, irmãos, que nós vamos alcançar a salvação de Deus na nossa vida. Porque Deus não mandou parar, Deus mandou continuar. E nós devemos nos manter firmes na presença do Senhor, irmãos. Intrépidos. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor não se agrada daqueles que recuam, daqueles que retornam, que retrocedem. Mas o Senhor se agrada daqueles que permanecem firmes. Não sei o que você está enfrentando, mas você pode ter certeza que o Deus que está no céu, que tudo vê, que tudo faz, que tudo opera, está vendo sua luta diária, está vendo a sua batalha. E se você permanecer firme, você pode ter certeza que Ele vai agir a seu favor. Você pode ter certeza que você não vai receber as bênçãos do Senhor a conta gotas, não. Você pode ter certeza que você não vai receber apenas uma porção da bênção que Deus tem na sua vida, irmãos, mas você vai receber ela por completo, irmãos. Porque é assim que o nosso Deus age. É aquele que começou a boa obra, irmão. Ele é fiel para cumprir até o fim a palavra dele. A palavra do Senhor nos diz que quando não havia nada para ele jurar, ele jurou sobre o nome dele, porque o nome dele é maior do que todas as coisas. Não existe nome maior. A própria palavra do Senhor nos fala que ele tem um nome acima de todo nome. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que quando Ele promete, Ele cumpre. É o Deus que quando promete, Ele faz. Mas uma coisa que nós aprendemos na escola bíblica dominical, que não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus.
Nós não podemos ser imediatistas, mas nós temos que ter paciência e esperar que Deus está agindo a nosso favor. Nós temos que ter isso na nossa consciência, que Deus está operando um milagre, mesmo que ele ainda não chegou, mesmo que você ainda não o veja, ele já está operando a nosso favor. Porque não foi assim quando Daniel dobrou os joelhos e começou a orar? Quando o anjo chegou lá depois de 21 dias, o que ele falou com Daniel? Quando você começou a orar, o Senhor já respondeu a sua oração e mandou vir aqui. Só que eu tive um problema no meio do caminho, que o príncipe da Pérsia, que é um demônio, se levantou e eu tive que lutar com ele, e eu estava aguentando a batalha, chamei Miguel está lá pelejando, eu vim aqui te entregar, eu tenho que voltar lá para ajudar Miguel. É assim que a palavra do Senhor nos diz, irmãos. Às vezes você está orando aí, tem um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, não sei quanto tempo, irmãos. Mas você pode ter certeza que o Senhor está vendo a sua perseverança. O Senhor está vendo que você não recua. O Senhor está vendo que você continua ferindo a terra. E Ele não mandou você parar, porque o anjo ainda não chegou com a sua resposta. Permaneça, persevere em oração, irmãos. É orar sem cessar. Outra coisa que nós aprendemos na escola bíblica dominical foi que Isaac orou até que a esposa dele, Rebeca, tivesse um filho. Ele foi ser pai com 60 anos de idade. Mas quando o Senhor mandou a bênção, mandou porção dobrada para ele. Ele orou por um, Deus mandou 2. É assim que Deus trabalha. Abraão casou com uma mulher estéril, Sara. Ele teve Ismael, teve Isaac, e depois ele teve mais 8 filhos depois que Sara morreu. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus opera. O nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Não foi por um, mas foi por todo mundo. Quantas vidas, quantas almas aquele sacrifício já não alcançou e ainda vai alcançar, irmãos? Mas nós temos que estar disponíveis para ser instrumentos na mão do Senhor. Não importa onde a água esteja batendo, irmão. Continue nadando, porque do outro lado você vai alcançar as águas vivas do Senhor. Não importa se o mar vermelho está na sua frente, irmão. Apenas toque, que ele vai se abrir e você vai continuar marchando. Porque a ordem do nosso Deus é perseverar até o fim e não retroceder. Continue, irmãos, ferindo a terra, porque o nosso Deus ainda não mandou parar. Ainda não chegou a nossa vez de parar. E Ele precisa de cada um de nós, irmãos, como instrumento nas mãos dEle, para que Ele possa usar na obra dEle. Amém, irmãos? Até que eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, leia a Bíblia. Eu sinto que esta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé.